Oi amigos, boa tarde. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui bem rápido, falando sobre algumas coisinhas básicas da máquina. Então, quando a gente vai produzir, a primeira coisa a fazer é ligar essa chave geral. Essa chave aqui só serve para a gente ligar e desligar a máquina quando acabar de produzir. Aqui ela já apresenta aqui segurança habilitada, então eu aperto aqui nesse botão de emergência. Esse botão também serve para você parar a máquina a hora que você precisar. E aqui é o rearme, que é onde ativa aqui o painel. Aqui é o botão massa, onde a gente aumenta o volume de massa. Aqui é o botão de recheio, onde a gente aumenta o volume de recheio, e o corte. O corte, quando a gente aumenta, ele diminui o tamanho do salgado, e quando a gente diminui, ele aumenta o tamanho do salgado. Salgado grande, ele tem a função de cortar o salgado maior. Quanto maior a numeração, maior o salgado vai sair. E ele é usado para fabricar salgado grande. Aqui está o botão PROG, né, que é onde a gente faz a seleção. Por exemplo, eu quero aumentar o número de massa, eu venho aqui e tem as duas setas para cima e para baixo. Para cima a gente aumenta, ó. Para baixo a gente diminui. Isso aqui seleciona cada botão aqui do painel. Uma coisinha bem básica também, mas que eu vejo muitas pessoas se perderem, é na organização dos moldes. Aqui eu sempre coloco o nome, né? Eu coloco aqui num saquinho plástico, porque se sujar depois eu só passo um álcool e tá tudo certo. É o de coxinha, e nesse potinho eu posso colocar, tirar da máquina e já colocar aqui ele ainda sujo, depois eu lavo, só para poder não se misturar, né? Aqui tem as peças da máquina, né? Isso aqui é de fazer o enroladinho de salsicha. Daqui a pouquinho eu explico sobre ele. Esse aqui é o bico de recheio para modelar, para rechear churros. Esse aqui é o bico de massa para produzir churros. Esse aqui é o cabeçote, né, da máquina, onde a gente encaixa aqui o bocal, que é onde a gente coloca o bico de massa para poder produzir os salgados. Aqui eu tenho os bicos de massa, né? Eu sempre, quando eu quero descobrir o tamanho que eu preciso, eu coloco em ordem crescente, que é para poder eu saber, por exemplo, aqui é o número 1, o 2, o 3. Se eu quiser o 4, eu puxo ele. E assim sucessivamente. Aqui eu tenho o bico de recheio. Para salgados são apenas 3. O 1, 2 e o 3. Eles não vêm numerados. Por isso que a gente... o de recheio nem tanto, não precisa se preocupar, porque são só 3, né? Então, de cara a gente já percebe quem é o 1, o 2 e o 3. Aqui são os guias de massa, né? Que tem um dentinho. E aqui são de 3 dentes. Esses guias de massa a gente não precisa usar quando vai fazer quibe e nem salgado grande, porque a massa de quibe é muito sensível e esses dentinhos aqui começam a arranhar e eles saem todos arrepiados, né? E aqui hoje eu vou fazer travesseirinho de queijo com presunto. Vou usar aqui o molde de travesseirinho, né? Olha aqui que eu sempre esqueço o tubo. Isso aqui é o tubo de recheio, né? Onde a gente coloca o bico de recheio. Ele é rosqueado aqui e aqui vai no funil que a gente coloca a peça. Tá vendo? Daqui a pouco eu aperto direitinho. Então, hoje, como eu vou fazer o travesseirinho de 15 gramas, eu vou usar o bico de recheio número 1. E aí eu vou conectar, enrosquear ele aqui, ó. E vou usar o bico de massa número 2, que eu vou colocar aqui no bocal do cabeçote, ó. E vou colocar o guia de massa, que é para poder deixar a massa sair um pouquinho mais reta.